Correria, cara. Faculdade, trabalho, prova, tudo amontoado, uma correria só. Ainda tem que resolver problema no cartório, um monte de coisa, cara. É, tá difícil pra todo mundo. Você aí, jovem adulto, deve se reparar várias vezes na sua vida e no seu dia a dia que você enfrenta diversos problemas. E pensando um pouco sobre isso, hoje a gente vai apresentar diversos problemas que os jovens adultos relatam e trazer um pouquinho de uma idealização, um pensamento, uma reflexão sobre esses temas. Você já parou para pensar o quanto que essa pandemia afetou o mundo? Afetou o jovem adulto? Olha só, se você for pensar em empresas, os empregos diminuíram drasticamente porque vários lugares tiveram que ser fechados. Com a pouca movimentação na rua, muitos lugares pequenos não conseguiram sobreviver. Deve ter algum lugar perto da sua casa que você consegue imaginar. A gente tem muitos trabalhadores que agora estão tendo que se adaptar a uma vida totalmente diferente. É claro, hoje em dia as coisas estão mudando, mas a gente está pegando um contexto um ano atrás, meio ano atrás. Os professores são um ótimo exemplo. Eles estão acostumados a falar, a andar por aí, a escrever no quadro e pouco tempo depois, em um curto período de tempo, estralar de dedos, eles foram reduzidos a uma telinha no seu computador, que você liga lá, bota a aula, muta e volta a dormir. É muito difícil para o professor lidar com tudo isso. E não é só o professor que passa por isso. A gente tem várias coisas que estão mudando. E um ótimo exemplo disso é o caso dos entregadores de aplicativo, que eles explodiram durante essa pandemia, foram um novo marco. Mas se você for pensar, isso também foi, querendo ou não, um problema, que eles eram autônomos, eles são autônomos. Mas mesmo assim vieram a surgir problemas do mesmo jeito e eles tiveram que se adaptar. Um exemplo disso também são as greves que aconteceram no dia 8 e 9 de maio de 2019, que foi uma luta pela redução de taxa cobrada pelas empresas proprietárias da plataforma digital. Então, talvez se você notou aí que de um tempo para cá as coisas no aplicativo ficaram mais caras, tá aí sua resposta. E pensando sobre isso, eu vou chamar alguns colegas meus para refletir um pouquinho sobre o assunto e para pensarem aqui um pouquinho com a gente sobre os problemas que o jovem enfrenta, que o jovem adulto enfrenta. Fica à vontade aí, cara. Pode vir, pode vir. Falando sobre as dificuldades do jovem adulto, um dos temas que pode ser abordado é a escolha profissional, né, que muitas vezes é até tida como eterna. Esse momento de escolha profissional ele é visto como essencial na nossa percepção desse jovem, da família dele e também da sociedade. Ele é considerado um momento importante porque é como se fosse a definição do que eu sou e quem eu vou ser. E por conta disso existe uma sensação de necessidade desse jovem de apoio da família, de pares românticos ou de amigos. Essa escolha, então, ela não está sendo realizada num vazio. Existe um contexto social, econômico, político, então acaba sofrendo influências de diversos aspectos. De uma certa forma, os filhos eles acabam carregando uma responsabilidade pelo sucesso, prestígio e ascensão social da família. Mesmo que não seja cobrado assim ativamente, né, tipo, por fala, né, às vezes existe um senso de dever dentro da família, que é como se tivesse um livro de prestação de contas invisível. Então, como esse indivíduo está fazendo essa escolha dentro de um contexto, não é um projeto puramente individual. E ele acaba experimentando uma falsa liberdade de escolha. E essa falsa sensação ela é ampliada pelas inúmeras escolhas que tem de cursos superiores ou técnicos. Outro assunto a ser abordado é a questão da maternidade e da paternidade na vida adulta. Cada vez os homens e mulheres estão decidindo ter filhos mais tarde, por uma questão de estarem buscando primeiramente um aprimoramento na educação e uma estabilidade financeira. O que seria a vida do casal com esses filhos, né?
Hoje, cada vez, embora hoje os homens, os pais, eles estejam mais presentes na vida dos filhos do que a geração anterior, ainda assim o tempo deles ainda é muito curto por conta do trabalho, né, da carga horária do trabalho. Então acaba que as mulheres elas permanecem sendo mais sobrecarregadas. Hoje, tanto homens quanto mulheres dividem as despesas. Foi feita uma pesquisa que diz que a renda das mulheres mais a renda dos homens é o que dá a estabilidade financeira para que o casal venha a ter uma vida mais satisfatória na criação dos seus filhos. Diz nessa pesquisa de que só a renda do homem não está sendo suficiente para que esses pais venham exercer as suas responsabilidades diante da criação dos seus filhos. Então, acaba que as mulheres estão tendo que sair, estão trabalhando fora, mas continuam sendo sobrecarregadas com a criação dos filhos e as atividades domésticas. Então, hoje, o casal ele tem de dividir, né, os afazeres domésticos, e isso também vem trazendo problemas para o relacionamento. Sabe-se que ter filhos, a diminuição do sexual do casal diminui bastante. Isso acontece com muitos, desde a questão da gestação até o pós-parto da mulher, né? O homem que se envolve com a paternidade desde a gestação, ele sofre uma queda da testosterona e com isso a libido dele acaba sendo diminuída, o que também vem acarretar desajustes no seu relacionamento. Então hoje os pais estão tendo que trabalhar mais para poderem estar oferecendo uma vida com mais conforto para os seus filhos, e eles estão tendo cada vez menos tempo para si. Então, foram feitas pesquisas onde diz que o casal, quanto mais filho eles têm, maior fica o desinteresse, maior a possibilidade de haver um desajuste, um interesse sexual e amoroso na vida desse casal. E também cerca de 47% das mulheres e 43% dos homens, eles acham que os seus relacionamentos íntimos pioraram depois da chegada dos filhos, né? Isso se dá a várias coisas, desgaste natural. Hoje eu tenho visto muitos relatos de casais com filhos adolescentes reclamando que com essa chegada, com essa questão da internet, os jovens estão ficando cada vez mais tempo na internet, ou seja, no período da noite, dormindo mais tarde, e isso tem atrapalhado a vida do casal, né? Às vezes crianças também estão no sofá até tarde, vendo televisão, e isso tira também um pouco da parte da intimidade desse tempo do casal. Então acaba que, resumindo, a questão de ter filhos, ela traz muita satisfação e alegria para o casal, com certeza, junto com toda a ansiedade que pode ser gerada com a preocupação de serem bons pais, né? Hoje a sociedade ela cobra mais a presença dos pais na vida dos filhos. Antes os pais eram responsáveis somente por serem provedor, e hoje não mais. Hoje essa questão também dos pais está sendo cobrada da parentalidade, da questão da presença dele na vida, na criação dos filhos, bem mais do que antes. Então, no todo, foi feita uma pesquisa também que diz que o casal que opta por ter filho 1 ano após o casamento, daqueles que não tiveram filho, eles mantiveram o mesmo vínculo. Não foi tido uma decaída na questão do relacionamento deles por conta desse filho que veio. Pelo contrário, quando maior é a satisfação do casal antes de ter filho,
Se esse filho é planejado, tudo isso influencia de como que esse casal vai seguir adiante no seu casamento. Então, falando dessa dificuldade, né, desses desafios que o jovem adulto e o jovem intermediário tem nos dias de hoje, a gente pode citar aí que é essa permanência na casa dos pais, né? Muitos deles estão ficando já numa idade mais avançada, ainda na casa dos pais, né, morando junto. Então, uma das causas, né, desse comportamento pode ser talvez uma dependência emocional, né? Então, às vezes os pais são separados, o pai saiu de casa e é o único filho, então esse filho não consegue deixar a mãe sozinha e tem essa dependência emocional com a mãe, né? Pode ser também por uma dependência financeira, então às vezes ele ainda optou por prolongar essa carreira estudantil dele, né? Então, às vezes quem arca com as despesas e quem banca a faculdade pode ser o pai ou a mãe. Né? Então essa dependência financeira também ela é bem comum, né? Às vezes ele até almeja sair de casa, mas ele ainda não tem aquela força de vontade, aquela motivação suficiente para isso, né? Então ele não consegue às vezes deixar a mãe sozinha, né? Por exemplo, esse apego mesmo. Muitos têm a dificuldade de arrumar um parceiro, né? A gente vê que é algo muito comum, ainda não encontraram aí um parceiro, então não se casaram, estão postergando, né? Essa opção aí na vida. Muitos não querem deixar o conforto que tem na casa dos pais, né? Essa segurança é algo também bem presente. Muitos filhos, né? Ou filhas, que a gente vê que é bem comum, tem esse papel de cuidador dos pais, né? Às vezes os pais adoecem, né? E acaba sobrando, né? Para um dos filhos esse papel de cuidador mesmo dos pais, né? Então é algo que faz com que eles permaneçam ainda morando juntos, né? Muitos vivem como adolescentes, então a gente vê às vezes um adulto aí, né, de 30 e poucos, 40 anos, que você vê que não consegue tomar nenhuma decisão sozinha, né, ele precisa consultar o pai e a mãe todo tempo, que a gente fala que é esse adolescente, né, esse comportamento também está se tornando cada vez mais comum. Muitos também não têm desejo de formar uma família, né, então não tem mesmo desejo de se casar, de ter filhos, então tá tudo certo, né, tá ali ainda morando com os pais, né. A dificuldade na inserção no mercado de trabalho também com a crise que a gente está vivendo, né, é algo bem comum. Então, muitos não têm ainda essa identidade profissional, né, ficam inseguros, ao mesmo tempo tem esse comodismo, essa segurança na casa dos pais, então acaba travando aí, né. Então, eles vivem nessa, às vezes, dicotomia, né, a gente roda aí em torno dessas duas causas, né? Pode ser o comodismo, pode ser uma falta de iniciativa, né? E de vontade mesmo, um pouquinho de querer sair, ou às vezes é mesmo uma opção, né? Do jovem e tá tudo certo, né? E foi uma opção dele, foi conversado isso com os pais, né? Então é algo que tá se tornando bem comum nos dias de hoje.